Hoje eu quero falar para vocês sobre a importância de você se permitir falar um pouco do que você sente, como uma forma de desabafo para alguém da sua confiança. Eu sei que a gente vive em um mundo que tá tão difícil poder se abrir e falar sobre sua vida pessoal para o outro, até mesmo porque a gente sabe que as pessoas têm mania de fazer julgamentos precipitados. As pessoas têm visão de mundos diferentes, muitas vezes o que você fala pode ser visto de forma errônea, ou até mesmo você pode falar uma coisa de uma forma e o outro acabar reproduzindo de forma errada também. E muitas pessoas têm mania de se fechar no seu próprio mundo. Quando muitas vezes você tem uma condições financeira favorável, com a facilidade do meio social hoje em dia, você vai nas redes sociais, paga um psicólogo, uma sessão, e ali ele vai te ouvir, você vai levar a sua demanda. Só que para outros que não têm essa condições financeira favorável, se recorre ao SUS, existe provavelmente muitas vezes uma lista de espera. E aí, enquanto isso, os problemas vão se armazenando, vão se duplicando ali na sua vida pessoal e, de certa forma, traz impactos tanto positivos como negativos. E quando você se permite se abrir para alguém da sua confiança, alguém que você sabe que não vai te julgar, mas vai te emprestar o ombro para você poder chorar um pouquinho quando for preciso, facilita bastante. E quando eu falo sobre isso é porque eu vivi uma experiência que ontem me chamou muita atenção. Eu fui em um estabelecimento que não faz parte da área da saúde. Fui em busca de um serviço pessoal. E quando eu cheguei lá, aquela pessoa começou a me orientar. Só que ele tinha uma facilidade para manusear algo, né, na verdade. E aí eu fiz um elogio. E aquele elogio que eu fiz para aquela pessoa foi uma porta de entrada, onde aquela pessoa percebeu que ela encontrou um espaço para poder falar, para poder desabafar, para poder trazer um pouco sobre a sua vivência, sobre coisas que estavam engasgado na sua garganta há muito tempo, sem poder colocar para fora, porque essa pessoa estava vivenciando um processo de separação recente, tinha perdido os pais, a família, os irmãos estavam em conflito em relação à herança familiar, e tudo aquilo foi ficando armazenado sem ele poder desabafar para ninguém, sem poder colocar para fora, que aquilo ali acabou. O corpo acabou respondendo de certa forma. Além do psicológico abalado, o corpo começou a dar sinais de que tinha algo errado e que essa pessoa necessitaria parar um pouco para poder respirar. Só que essa pessoa não respeitou esse seu tempo, porque havia uma certa ignorância em relação a psicólogo. Essa pessoa tinha o pensamento de que psicólogo era direcionado para atendimentos voltado a pessoas malucas, então essa pessoa não se permitiu buscar uma ajuda profissional, tão somente levou tudo ao pé da letra, quando precisava colocar para fora, falava com Deus, mas Deus, de certa forma, deixou também pessoas qualificadas para poder ajudar nesse momento, e essa pessoa não soube buscar esse direcionamento e guardou tudo para si a ponto de usar o meio social para pesquisar, e ali auto se diagnosticou que tinha um quadro de ansiedade, auto se diagnosticou que estava com um quadro depressivo e foi fazendo usos de coisas que não era permitido no momento, e acabou que essa pessoa chegou em um estado que foi parar na UTI, ficou entubado por dias e teve a oportunidade de voltar à vida novamente. E em relação a tudo isso, o que mais me chamou a atenção? Porque enquanto essa pessoa falava, eu não estava ali como psicóloga, apenas dei o ouvido para ouvir. Mas como a pessoa percebeu que achou um espaço para poder colocar para fora, foi falando, e houve um momento que eu precisei dar uma pausa, e eu cheguei para essa pessoa e falei bem assim: a conversa tá ótima, eu acredito que foi bom para você poder desabafar um pouco, colocar para fora, e também foi bom para mim poder te dar esse espaço para você falar, só que eu preciso ir porque eu tenho outras coisas para resolver.
E essa pessoa agiu de forma assim que me surpreendeu. Ela disse: não, por favor, fique mais um pouco, porque agora eu preciso te contar o porquê eu irei me separar. Agora eu preciso te contar o porquê os meus irmãos estão agindo dessa forma. E eu parei de ouvido para essa pessoa. Só que quando essa pessoa contou sobre esse assunto, havia outro assunto que essa pessoa queria desabafar também. Então, no todo, eu levei em torno de 3 horas sentada ouvindo essa pessoa. Um atendimento voltado para algo específico, deu espaço para essa pessoa poder se abrir, e foram 3 horas ouvindo essa pessoa sentada. E aí me chamou a atenção por quê? Porque era uma pessoa carente, que tinha uma necessidade de colocar para fora o que estava sentindo e não encontrou essa ajuda, não encontrou alguém da sua confiança e guardou tudo para si. E virou uma bola de neve, que chegou um ponto que essa pessoa não suportou e acabou o corpo apresentando os sinais. E quantas pessoas estão vivendo nessa mesma situação? Quantas pessoas estão necessitando colocar para fora, falar um pouco da dor que está vivenciando, que está sentindo, e muitas vezes não encontra esse ombro amigo. Mas eu te dou um conselho: se você tem alguém da sua confiança, se você sabe que tem alguém que você pode contar e essa pessoa vai te dar ouvido, se permita. Não precisa ser um psicólogo, não. Conte para alguém, é um parente, é um esposo, é uma esposa que vai te dar esse ouvido para poder te ouvir e você colocar para fora, porque quando você faz isso, você vai se sentir bem. Aquele peso que você carregava, você vai ver que lá na frente o peso foi diminuindo, 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 e você vai começando a enxergar outros horizontes que talvez no momento você não consegue enxergar por causa da demanda que está sobrecarregada. Se permita falar. Se permita dar ouvido para que o outro te ouça, alguém da sua confiança e que você sabe que pode contar com essa pessoa. Porque é super importante você não carregar o mundo sozinho nas costas. Porque você pode até carregar durante um certo momento, vai chegar um momento que vai pesar tanto, a bagagem vai ficar tão pesada que você vai dizer: eu não dou conta sozinha, alguém tem que carregar comigo. E é nesses momentos que você precisa se permitir falar. Então hoje eu quero trazer essa reflexão sobre a importância de você se permitir falar, colocar para fora o que está sentindo como uma forma de alívio.